Aí aqui entra o clímax. O clímax aí não teve preparação para o... Aqui não teve preparação para o clímax, né? Digamos, aqui não teve plot twist. Não teve plot twist. Já caiu no clímax direto. Então, você não precisava passar por tudo aquilo de novo, porque todo mundo já calculou o que ia acontecer. Até porque aí se repetiu a mesma conversa que teve lá atrás, né? Aí por isso que daí já caiu para o clímax. O plot twist ficou lá no começo que era igual ao que acontece aqui, né? Tá, plot twist. Aí aqui entra uma novidade, né? Além do passado 70 anos, aí tem mais uma novidade nessa conversa deles, que agora tem o boom da internet. Depois de 30 anos, lá em 1990, não era tanto. Mas assim, depois eu vou explicar uma das soluções que poderia resolver isso. A gente vai dar uma passada pelo roteiro técnico, né? E aí depois a gente vai aprender sobre mais um elemento do roteiro técnico, né? Que seria uma das soluções que poderia resolver esse problema que eu peguei e falei, de muita coisa assim a gente imaginar, muita coisa não ser mostrada. Que no caso não é um propósito de um roteiro audiovisual, o propósito de um roteiro audiovisual é a gente ver e não imaginar. Né? Tá. Bom, dar uma passada pelo roteiro técnico, né? Depois vocês dão mais uma conferida na imagem lá, né? Fazendo favor. Tá. Esse é o técnico do zero? Opa, deixa eu escutar. Do zero, começando, tipo, pelo título até o final. Boa. Sim. Mas seria uma sinopse embrião, assim, né? Sim. Ela vai passar por tudo, vai ser produzido o filme, vai ser assistido, aí depois vem a sinopse oficial. Seria uma sinopse de embrião, né? Porque ela está no roteiro técnico. Sim, está sujeito a mudanças. Então. Sim. Aí entra a lavagem do roteiro. Sim. Opiniões também, né? Várias pessoas assistiram o filme, depois ele lembrou. Cada um vai contar ele de um jeito. Aí a gente pega e faz igual a gente fez na aula passada. Cada um contou várias histórias e pegou o ponto em comum de todas. Aí cada um vai contar o mesmo roteiro de vários jeitos. A gente vai pegar os pontos em comuns que cada um contou e aí deixar uma sinopse sendo contada com aqueles pontos em comuns que foram usados por todos. E aí entra o que a gente fez na aula passada. Não, mas é interessante essas observações, essas perguntas, porque aí abre leque para mais explicação, para a gente entender mais coisas, né? Inclusive eu falo para pensar em muita coisa assim, depois que as perguntas são feitas, né? Estava interrogando alguém, aí você está vendo a cara da polícia, assim, do alto, assim, te apontando o dedo e tal, tudo, você está vendo isso na tela. É como se você fosse o personagem e você estivesse olhando. Então, através do personagem. Então, plano subjetivo, você está enxergando de acordo com o olhar do personagem, né? Então aqui seria um plano subjetivo, porque o que acontece? A gente vai estar vendo da visão de um motoqueiro. O motoqueiro passa com a moto por dentro da comunidade, vai para cá, vai para lá, entra em beco, entra em viária, entra em tudo. A gente vai estar vendo isso do olhar dele. E aí na tela vai aparecer escrito 1990, que é para a gente entender que aquilo está acontecendo em 1990, tá? Aí isso entra a cena da sala, né? O João, aí eu mudei aqui, né? O João Jovem Negro para ficar mais próximo da nossa realidade, né? O João, Jovem Negro, né? 25 anos, estatura média, aí aqui é a descrição. O roteiro técnico, a ideia dele é descrever o que a gente vai estar vendo na tela. Mas só que o que acontece, questão de expressão, o jeito que vai ficar melhor, tal, tudo, né? Muita coisa o diretor ele resolve na hora, né? Ele tenta de um jeito, não deu certo, aí ele tenta de outro. Mas só que ele também ele não tem que perder o fio da meada, né? Ele tem que ter um direcionamento, né? Então aí a gente deixa margem pro diretor trabalhar em cima, a gente deixa margem pro diretor, e também é interessante, dá para abrir mais uma vertente aqui. É interessante a gente saber que a gente também deixa margem para o ator. Sim. Porque o que acontece, né? Eu vou falar agora mesmo. Não sei quem já estudou teatro aqui, né? Coisa assim, né? Mas o que acontece? Tem um negócio do ator que chama linha do tempo. Tá? Linha do tempo é o mesmo nome do roteiro que eu trouxe na aula passada, né? Só que o ator, ele também tem um negócio que se chama linha do tempo.
que é um negócio que ele tem que desenvolver. O diretor ele vai pegar e vai explicar para ele, né, dar o roteiro, tal, tudo. E aí antes dele pegar e chegar para gravar a cena, tal, tudo, ele tem que trabalhar essa preparação que chama linha do tempo. Que o que seria? Ele vai pegar, vai ler o roteiro, tá? Aí ele vai imaginar, é um personagem pobre, o que acontece? É um personagem que trabalha muito, é um personagem que veio do Nordeste. Mas ele já imaginaria as expressões que ele poderia fazer? Não, então, eu vou chegar nisso. É um personagem que trabalha muito, é um personagem que veio do Nordeste, é um personagem, ele vai ler, e aí ele vai ter que listar quais que são as características do personagem. Que aí ele tem um negócio chamado linha do tempo e tem um negócio chamado a jornada do personagem. Linha do tempo é o que o personagem passou para chegar até ali, até aquele momento ali que a gente vai começar a ver. Tá? Então ele calcula um personagem que trabalha bastante. Então aí, digamos, aí ele pensa lá com ele, então ele tem que parecer estar cansado. É um personagem que veio do Nordeste, então eu tenho que trabalhar o sotaque. Eu tenho lido muito ultimamente, então posso ali usar umas palavras difíceis, umas expressões difíceis, porque eu tenho lido ultimamente, né? Então isso chama linha do tempo. Não entrou na história, queria que você, se eu tiver errado, você entrasse e falar a história do João no começo aí da personagem, a história. Sim, então, mas assim, o diretor, ele deixa isso pro ator pensar. Isso. O ator vai ler o texto, aí o ator que tem que pensar, né, tá? Como que o João chegou até aqui? Sabe que ele veio do Nordeste, sabe que ele trabalha muito e tal. Aí o ator que tem que desenvolver isso, né? Ele vai falar o que seria legal trazer para a cena que transmitisse isso daí com o ator. E o que você vai fazer? E aí depois o diretor trabalha em cima do que o ator traz, entende? Em meio a vários núcleos de preconceito, né, a vários casos de preconceito, ali foi um que foi retirado. Não que os outros são descartados, né? Ali foi um retirado do meio de um monte. Não que os outros são menos valorizados ou descartados, mas foi só um que foi retirado da lista. Só estou pondo assim porque as pessoas citam muito negro, mas os índios foram escravizados, foram mortos, né, que é a nossa terra. A minha avó era índia. Só que eu tenho meu avô porque meu avô era descendente italiano, entendeu? Então tem sempre uma mistura. O diácono que estava na porta da igreja, a hora que o rapaz passava ali, eu era o dia. Você pegou e você me contou toda a cena. Mas eu deixei você me contar. Eu falei, não, ele está me contando toda a cena, eu acho que ele não está lembrando que eu estava lá. Eu estava na porta de diácono e vi tudo que você me contou. Falei, não, mas deixa ele contar para os outros ouvirem. Mas eu estava lá, eu sei de tudo isso. Eu também estava atuando na cena, né? E a história, né, tá assim. Na hora você não lembrou que eu estava na cena também, né? Mas eu estava de diácono na porta da igreja. Então aí eles passaram por mim lá. O cara baleado levando a mão, levando a naruna, né? Você estava como um membro da igreja, né? Um membro da igreja, aí você levantava também e tal. Mas eu estava de diácono na porta, eles passam por mim, então eu vi tudo, né? Então, cheguei no ponto aí. Sim, né? Eu lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Igual o Charlie Brown, que eu lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Tá bem, Maria, ó. Sim, né? Interessante, né? Eu sei que se não fosse por esses seus horários incertos como motoboy e ainda viver estudando para entrar na faculdade, aí eu teria terminado o ensino médio, também estaria tentando conseguir uma bolsa de estudo, mas eu reconheço seus esforços, né? A esposa dele fala que ela também tentaria a bolsa se ela tivesse conseguido terminar, né, os estudos. Por conta dos filhos. Aí ele entra na biblioteca, né, devolve um livro que ele pegou emprestado. Então esse é o ponto que eu queria chegar. Então ele entra na biblioteca para devolver os livros, não para entregar. Ou para entregar, que eu digo fazer uma doação. Não é doação, é só devolução. Beleza. João. Sim, Tá voltando para entregar. A gente entendeu que ele tinha pego. Mas até aqui deu pra gente entender o que estava acontecendo. Ele tinha pego os livros para estudar, para tentar a bolsa, não conseguiu a bolsa. Aí a esposa pega e fala assim que tem muitos livros que não tem na biblioteca, a gente entende que ele não conseguiu ler todos os livros que precisava, né? Então deu o melhor dele. Até a gente encontro na biblioteca, ele foi lá e devolveu o livro. Sim, os que ele já tinha pego, ele devolveu. Existia o André como sendo bibliotecário? Assim, também interessante para os roteiristas, né?
tá preparado para esse tipo de pergunta. Porque vamos supor, o roteirista ele vai apresentar um projeto para um diretor, para uma produtora. E aí vamos supor, se o diretor, a produtora, ele pega e pergunta, e aí o roteirista não sabe explicar, aí vai falar, pô, o cara nem sabe o que ele escreveu. Tudo que perguntar em relação ao roteiro, o roteirista ele tem que saber responder. A biblioteca vai expandir isso e aquilo, vai precisar de um outro funcionário, e que ele também quer dar uma bolsa para o funcionário. Só que assim, só que ele quer escolher alguém que seja esforçado, que seja dedicado, que goste de estudar, que ele não vai dar chance para qualquer um, porque podem dar uma mancada com ele. E aí o que acontece? Aí que tem um ponto importante, mais um ponto importante para o André, porque no que o João entra na biblioteca para devolver os livros, e aí o André fala, por que você está triste? Tá, eu não consegui a bolsa. Aí o André pega e fala, mas eu sei que você se esforçou. Ela não engordou. Sim, aí também vai com a parte de figurino, né, produção. Então, essa é a minha pergunta, a parte de figurino. É uma pergunta que, isso pra gente tem que produzir. Não teria uma regra. O produtor ou produtora é quem fala não, né? No sentido de uma estrutura de viabilização. Ó, eu não tenho dinheiro para isso. Estou dizendo como... imagina que a gente não está num ambiente de Cine Favela. Tá. Você faz uma reunião com um produtor ou uma produtora executiva com essa proposta, eu falo, não tenho dinheiro para desenvolver esse filme para você. Tem um roteiro adaptado? Tem um plano B? Eu acho que a chave seria esse elemento que eu já vou falar daqui a pouco, né? Para a gente cortar gastos, né? Então, mas assim, hoje você enxerga uma dificuldade nesse roteiro. Sim, como que eu vou seria colocar um ator que tem deficiência visual? Porque eu penso assim, ó, eu olhando no roteiro. O principal personagem hoje é o João. Certo? E aí tem o João, tem a esposa, aí vem o Júlio, aí vem o André. Então são composições que estão no mesmo roteiro, tá elaborado no mesmo roteiro. Acontece em lugares diferentes. Aí na cena 4, aí dá continuidade à história, entendeu? Não, lugares diferentes não. É só casa? A primeira cena acontece na casa do João, o diálogo dele com a esposa. Depois todo o restante dentro da biblioteca. Ó, a primeira cena seria na rua, né? Que é o roteiro. É mais fácil, você coloca o personagem entendeu? Não, seria só encaixar a câmera numa moto e sair por aí. Ó, completando, vamos sair um pouco da questão técnica e burocrática do roteiro e tentar entrar no que seria no dia a dia, no criativo. A rua é o primeiro cenário. Isso. Motoqueiro. Tá, e aí com a rua a gente tem o quê? Uma moto. Da moto, a gente vai para a sala, que é a chegada, né? Então aqui da sala, praticamente a sala... Assim, uma coisa assim, não necessariamente aquela cena que a gente vê primeiro, da moto mostrando tal tudo, é daquele mesmo dia. É só pra gente, quando ela fala dos seus horários incertos como motoboy, a gente entender que era ele lá, mas não necessariamente era que tenha que aparecer, né? Mas não precisa aparecer uma moto, é isso? A moto não aparece mesmo. Assim, como se fosse uma narrativa, a câmera estaria na moto, a moto indo pra lá e pra cá, e aí a câmera filmando. Pode ser uma bicicleta, talvez? Sim. É uma pergunta, porque isso já nos ajuda. É mais fácil ter uma bicicleta na exposição do que uma moto. Até por causa da dificuldade financeira dele, seria mais viável para ele. É mais viável que a bicicleta. Mais humilde, né? Sim, aí poderia mudar ali, né? Em vez de motoboy, Você até uma bicicleta dessas que a gente pega emprestado. Sim. Aí eu mudo lá, Na verdade, na época não existia, tá certo? Eu mudo lá, visão de motoqueiro, eu coloco lá, visão de um ciclista. E ali onde está como motoboy, eu coloco como entregador, né? Ele falou uma coisa interessante aqui. Há 30 anos atrás tinha esse sistema... Motoboy, Mas ó, aqui eu acho que a gente precisa sair da defensiva de roteiro e já pensar numa estrutura, porque assim... Como se fosse pôr em prática. Produção tá ali em cima, sabe? Tô só jogando para vocês imaginarem o que uma produção faz também no dia a dia. Numa estrutura de filme, ó, tá correndo, time is money. Então, pensando numa questão geral e lógica, a gente precisa dar um passo para trás. Agora eu já vou dar eu falei desse filme, já vai entrar um spoiler, né?
que é lá no final desse filme lá. No final desse filme, não, nosso. Do Smith. Tá, Smith. Quando é no final do filme, aí pega e fala lá, quando ele consegue ser efetivado, lá tal tudo, aí pega e fala que ele continuou se esforçando, que ele conseguiu abrir a própria empresa dele e tal tudo, né? E aí como que a gente sabe disso? Aparece escrito na tela.